Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! É uma grande alegria estar com você mais uma vez em nosso programa Propósito de Vida. E hoje quero começar o nosso programa te fazendo algumas perguntas. Como tem sido sua caminhada neste mundo? Quais as estradas e quais os caminhos que você tem entrado? Talvez, nesta correria do dia a dia, você tenha buscado alguns atalhos para alcançar de forma mais rápida seus objetivos. Mas com essa atitude de procurar um caminho mais fácil, você já parou para refletir se Deus tem se agradado deste comportamento? Para tratar deste tema, quero te convidar a abrir comigo no livro de Provérbios 4, 26 e 27, que nos diz: Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Assista a mensagem a seguir e entenda de maneira mais clara o que fazer para andar como Jesus andou. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Um novo caminho se apresentará em sua vida. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Irmãos, esse texto nos faz um convite, esse texto nos faz uma sugestão bastante forte, bastante preciosa para as nossas vidas. O texto nos diz que aquele que diz estar nele, precisa também andar como ele andou. Para estar conectado com ele, é preciso andar como ele andou. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Tiago 2,17, que com a fé também funciona assim. A Bíblia diz que se você tiver fé, mas não tiver obras, é como se não tivesse, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Dizer que está com Jesus e não andar como ele andou, é como não estar com Jesus. Porque o Evangelho é ilógico, irmãos, como já foi dito hoje aqui. O Evangelho é ilógico. Se alguém lhe atinge a face direita, como está escrito em Mateus 5,39, você deve oferecer a esquerda. Como assim, pastor? É ilógico. No mundo cotidiano, no mundo comum, quando alguém te atinge, quando alguém te ofende, a tendência é que você também dê uma resposta àquela altura. Mas o Evangelho é ilógico. Alguém te ofende, você não responde como assim o fizeram. Então andar com Jesus é algo muito mais profundo. Andar com Jesus é algo muito mais prolixo. A Bíblia diz no livro de João 15:12, Jesus deixa um mandamento. E ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. E agora eu quero compartilhar com você, nesta ocasião, alguns passos. Você quer andar com Jesus? Talvez é uma pergunta que você precisa responder. Eu quero andar com Jesus. Eu quero estar com ele. Porque a Bíblia diz que se eu disser que estou com ele, eu preciso andar como ele andou. Eu quero andar como ele anda. Eu quero andar com Jesus. E eu quero compartilhar com você aqui alguns passos para que você possa estar e andar com Jesus. E eu quero dizer para você que para andar com Jesus, irmãos, primeira coisa que você precisa se atentar: Jesus andou fazendo o bem. Você, para andar com Jesus, você, para andar como ele andou, precisa também andar fazendo o bem. Levante-se pela manhã e pense: o que eu vou fazer de bom? Para quem eu vou fazer o bem hoje? Para quem eu vou fazer algo de bom hoje? E a Bíblia também diz, irmãos, no livro de Gálatas 6:9, a Bíblia diz: e não nos cansemos
de fazer o bem, pois ao seu tempo nós ceifaremos. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: não se canse. Talvez você falou: eu não aguento mais ser bonzinho, eu não aguento mais ajudar as pessoas e todo mundo me prejudica, eu não aguento mais orar pelas pessoas, não aguento mais fazer coisas boas para as pessoas, parece que eu só me prejudico. O Senhor está te dizendo hoje: fique tranquilo, fica na paz, porque como está escrito em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, no tempo de Deus, você vai colher tudo que você fez, você vai colher tudo que você investiu na vida dessa pessoa, na vida dessa família. Não se canse de fazer o bem. Então, se quer andar como Jesus andou, faça o bem. E a Bíblia diz mais ainda, irmãos. A Bíblia diz mais. Ela diz lá no livro de Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem. De repente está ao teu alcance estender a mão para uma pessoa. De repente está ao teu alcance ajudar uma pessoa. Mas talvez o orgulho, talvez até a preguiça, talvez até a incomodação, porque ajudar dá trabalho, fazer o bem dá trabalho, gasta tempo, gasta esforço, fazer o bem dá trabalho, irmão, mas vale a pena, vale a pena. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, quer andar como Jesus andou? Primeira coisa, ande fazendo o bem. Segunda coisa, irmãos, segunda coisa, para você andar como Jesus andou. Segunda coisa, Jesus tinha uma vida irrepreensível. Jesus tinha uma vida irrepreensível. Não pecou. Eu e você somos pecadores, mas ele tinha uma vida irrepreensível. Eu sei que talvez você diz: mas não dá para ser perfeito, pastor. Mas a Bíblia diz, no livro de Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Deus começou uma obra na sua vida. Deus começou a melhorar. Olhe como você era há 1 ano atrás, há 2 anos, há 5 anos atrás, e veja que você melhorou. Veja que cada vez você está progredindo, porque a palavra está entrando na sua vida e no seu coração. A Bíblia diz, no livro de João 14,6, que o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer melhorar o seu caminho, se você quer melhorar o seu vocabulário, as suas palavras, se você quer aumentar a sua vida, comece a seguir a Jesus, comece a andar como Jesus andou, porque Ele nos diz através do apóstolo Paulo, no livro de Filipenses 4,8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, tudo que gera virtude, gera louvor, nisto pensai. Nisto pensai. Talvez o que você está pensando, tem honestidade no que você está pensando? Existe aí justiça, tem pureza, tem boa fama? Se tem, então pensa. Mas se não tem, irmão, muda logo. Pensa em outras coisas, né? A Bíblia diz no livro de Mateus: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então é preciso você tentar buscar mudança de comportamento. Seja irrepreensível, que ninguém possa te apontar, que ninguém possa te acusar, seja diante de Deus, seja diante dos homens. Uma terceira coisa, irmãos, para você andar como Jesus andou, uma terceira coisa, Jesus teve compaixão. Como que anda a sua compaixão? Como que anda a sua mão? Você anda estendendo a mão para os outros? Você anda estendendo a mão para os seus irmãos, para as suas irmãs, né? A Bíblia diz que Jesus teve compaixão, e cita um texto lá no livro de Mateus 9,36. A Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão, porque andavam como ovelhas desgarradas do seu pastor. É preciso estender a mão. Talvez alguma pessoa precise de uma palavra sua. Talvez alguma pessoa precisa de uma orientação sua. Às vezes até de um abraço. Às vezes de um conselho. Mas Deus, às vezes, preparou aquela situação e Ele quer te usar.
Ele quer que você mude, Ele quer que você ande como Jesus andou. Mas às vezes, muitas pessoas têm se recusado. Fique atento às oportunidades, às situações que Jesus prepara para que você tenha compaixão, para que você possa estender a mão. Irmãos, tenha compaixão, estenda a mão, ministre o amor, ministre a compaixão. A Bíblia diz no livro de Tiago 5,20, irmãos, que aquele que fizer um pecador mudar as suas práticas, largar o seu pecado, vai salvar uma alma e vai retirar da sua vida uma multidão de pecado. Ah, pastor, eu errei tanto na vida. Ainda dá tempo de você consertar. Comece a anunciar o evangelho, comece a estender a mão, comece a ter compaixão. A Bíblia diz que é possível tirar uma multidão de pecados da sua vida. Você quer ver uma outra coisa também de quem quer andar com Jesus? Uma quarta coisa, irmãos, é preciso você crescer de maneira correta. É preciso de você crescer de maneira padrão. É preciso de você crescer de maneira ordenada. Às vezes, tem determinados filhos que dizem aos pais: pai, eu queria morar na igreja, porque lá o senhor é tão bonzinho, mas quando chega em casa, o homem vira um leão. Às vezes, irmãos, é preciso você ter um crescimento ordenado. Quando melhorar, melhore com a família, melhore na igreja, seja o melhor operador no seu trabalho, seja o melhor amigo, seja o melhor irmão, melhor esposa em todas as áreas. Quando a mudança chegar, não mude apenas em uma área, mas haja crescimento padrão, haja crescimento em todas as áreas. Muitas vezes, irmãos, nós vemos alguns irmãos que Deus usa e eles profetizam. Nós vemos alguns irmãos que até louvam, pregam, enfim. Mas eu quero fazer uma abertura aqui com você, um parênteses. Existe uma diferença entre dons e frutos. Dons e frutos. É preciso você saber disso. Às vezes a pessoa prega bem, louva bem, profetiza, fala em língua estranha. Mas às vezes não quer dizer que ela é uma pessoa que possui uma vida no altar do Senhor. O dom, irmãos, isso vem de Deus. Às vezes eu posso pregar bem, às vezes eu posso louvar bem, às vezes eu posso profetizar. Isso é dom de Deus. Isso é Deus que dá, Ele que distribui da forma que Ele quer, a quem Ele quer, né? A Bíblia diz lá no livro de Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto é dom de Deus. Os dons é Deus que dá. Agora eu quero falar para você do fruto. O fruto é o homem que busca, que corre, que produz. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas 5:22: os frutos do Espírito são o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E contra essas coisas não existe lei. Então, quando você é uma pessoa pacificadora, isso é fruto. Quando você é uma pessoa amorosa, isso é fruto. Uma quinta coisa, irmãos: Jesus possuía uma autoridade inquestionável. Inquestionável. É preciso você estar em comunhão com Deus. É preciso você estar andando com Jesus, porque quando a luta vier, quando a batalha surgir, quando a situação se apresentar, você tem autoridade inquestionável, você tem autoridade espiritual para expulsar aquela situação, expulsar aquele demônio. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 4:10 que o inimigo, o diabo, tentou Jesus lá no deserto, mas ele, com autoridade, a Bíblia diz, disse Jesus: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. A Bíblia diz que depois que ele falou isso, os anjos vieram e o serviram. Então eu quero te dizer, irmãos, é preciso estar debaixo da comunhão com Deus, para que você tenha autoridade. Quando a luta vier contra a sua casa, quando a luta vier contra a sua família, quando a luta vier no seu trabalho, você tem autoridade espiritual para expulsar aquela situação. Então, quando você andar como Jesus andou, quando você
proceder como Jesus procedeu, você então ainda terá que fazer algumas renúncias. Irmãos, às vezes você vai ter uma autoridade questionar, você tem que ter compaixão, né? Você vai ter que ter uma situação assim, fazer o bem, as situações vão se apresentar diante de você, mas quando você fizer isso, ainda não é suficiente, é preciso você renunciar. E eu quero falar de 3 renúncias aqui que você tem que fazer, e eu já depois vou te falar dos resultados. Você vai ter que renunciar. Primeira renúncia do cristão, a primeira renúncia que você vai ter que ter, você vai ter que morrer para este mundo e vai ter que se despir do velho homem. Você é preciso sepultar o homem velho, é preciso ter vestes novas para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz no livro de João 3,7, é necessário nascer de novo. Então, eu quero te dizer, às vezes, irmãos, não dá para andar com Jesus fazendo as mesmas coisas que fazia. Não dá para andar com Jesus falando as mesmas coisas que falava. Não dá para andar com Jesus, olhar da mesma forma que olhava. É preciso nascer de novo. Deus não vai rebaixar o seu padrão de santidade para atingir a sua conveniência. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é preciso renunciar, é preciso sepultar o velho homem. Uma outra coisa que você vai ter que fazer, irmãos, nessas renúncias: não vive mais para você, mas Cristo vive em você. É preciso se esvaziar do que é antigo, é preciso tirar aquele mal que habitava na sua vida, aquele pecado que habitava na sua vida. Mas não só tirar o pecado, é preciso se encher de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 12:44, que o espírito mau, quando sai, anda por terrenos áridos, desérticos, mas aí ele volta e vê a casa limpa, adornada. Então ele volta com 7 espíritos piores. Não basta se esvaziar do pecado, é preciso se encher de Deus, é preciso se encher do Espírito Santo de Deus. Então não vive mais você, mas Cristo, o Espírito Santo habita em você. Não faz mais a tua vontade, mas agora a vontade de Deus na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Lucas 22:42, que Jesus teve que fazer essa renúncia, teve que viver essa renúncia. A Bíblia diz que ele estava lá no jardim de Getsêmani, seu suor se transformou em sangue, em oração, aquela angústia, e a Bíblia diz que então ele faz um pedido, e ele fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes você vai ter que renunciar. Às vezes vão te colocar na parede, ou a igreja, ou eu. Ou a palavra, ou eu. Às vezes vão te encurralar. Às vezes do trabalho, às vezes dos relacionamentos, enfim, vão te encurralar. Mas eu quero te dizer, faça a vontade de Deus e Ele vai te exaltar. E uma terceira coisa, irmãos: tudo que fizer, tudo que acontecer na sua vida, não é mais você. É que a glória tem que ser dada para Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a honra de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 10:31, portanto que comais, quer bebais, ou fazei qualquer coisa, mas tudo para a glória de Deus. Não é mais você, não é mais os seus conhecimentos, a sua capacidade, o seu diploma, o seu dinheiro, mas é tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 2 Coríntios 10:17, aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, seja humilde,
glorie-se no Senhor. E eu quero te dizer que se você fizer isso, se você praticar essas renúncias, se você morrer para este mundo, para o pecado, despir, vestir vestes novas, não viver mais para você, gloriar ao Senhor em tudo, em todas as coisas. Aí eu quero falar para você dos resultados e eu termino a minha palavra. Se você resolver andar com Jesus, praticar estas renúncias, eu quero falar para você quais serão os resultados que você vai ter. Qual é a recompensa? A Bíblia diz, irmãos, que o primeiro resultado, se você fizer isso, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. As pessoas vão falar, olha, ali está passando uma pessoa de Deus. Aquele é um homem de Deus. Aquela é uma mulher de Deus. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. O seu sobrenome vai mudar. Não é mais João da Silva, Lima, Pereira, não sei. Vai ser agora de Deus. É o João de Deus. Aquele de Deus. Aquela pessoa de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 2 Tessalonicenses 1:12, a Bíblia diz, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser exaltado. As pessoas vão te olhar diferente, vão te respeitar mais, porque você começou a andar como Jesus andava. Você começou a renunciar como Jesus renunciava. Então você vai se parecer com Jesus. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você cada vez mais vai se parecendo. E as vitórias também vão se apresentando na sua vida. O nome dele vai sendo glorificado. Você vai sendo exaltado também. Uma segunda coisa, um segundo resultado, irmãos. Segundo resultado, você terá uma vida em abundância neste mundo. A sua vida será... Tem gente que fica, não, o mundo não tem nada para nós. Irmão, tem muita coisa para você nesse mundo. Você terá uma vida em abundância neste mundo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João 10:10, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você, quando começar a andar com Jesus, você, quando começar a estar com Jesus, renunciar às coisas que Ele te orienta a renunciar, você vai ter vida, e vai ter vida em abundância. A Bíblia diz, no livro de Isaías 1:19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem bênção para você neste mundo. Deus tem bênção para você nessa terra. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da cura, da saúde. Ele pode todas as coisas. Ele movimenta situações. Ele cria situações que vão favorecer a sua vida, a sua história. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Então, você vai ter uma vida neste mundo, e uma vida com abundância. E uma terceira e última coisa para encerrar minha palavra. Talvez você está dizendo, mas vai ser só nessa vida então a abundância? Aquele que anda com Jesus, aquele que obedece a sua palavra, tem abundância aqui neste mundo, mas também tem a vida eterna. Você vai ter abundância aqui, mas vai ter o céu te esperando. Você vai ter e vai desfrutar a vida eterna. Deus tem coisa maior para você. Deus tem abundância aqui, mas tem a vida eterna. Deus tem mais para você. O apóstolo Pedro fez essa pergunta também, né? Jesus se reuniu com os seus discípulos, né? E aí Pedro fez esse questionamento ao Senhor. Ele fez. Senhor, nós deixamos casa, nós deixamos carro, nós deixamos família, esposa, mulher, irmão, filho, filha, terra. Nós deixamos tudo isso para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus então responde lá no livro de Mateus 19:29. A Bíblia diz que ele responde, diz, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida, e por fim
a vida eterna. Irmãos, vale a pena seguir Jesus, vale a pena ser fiel a Jesus, vale a pena andar como Ele andou. A Bíblia diz, irmãos, para terminar, lá no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ande com Jesus, aprenda com Jesus, clame por Jesus, busque por Jesus. E como está escrito no livro de 1 Coríntios 2,9, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Irmãos, vale a pena andar como Jesus andou. Vale a pena seguir a Jesus e o nome dele vai ser glorificado e exaltado na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que para andar como Jesus andou, é preciso estar constantemente fazendo bem, tendo sempre uma vida irrepreensível, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. E para que isso aconteça, o cristão deve praticar algumas renúncias em sua caminhada, se despindo do velho homem de pecados e não vivendo para si, mas sim glorificando a Deus em todas suas atitudes, conquistas e vitórias. O resultado deste comportamento de renúncias, andando conforme os passos de Jesus, será uma vida com abundância neste mundo e, por fim, a conquista da vida eterna. Busque andar sempre como Jesus andou e você perceberá as bênçãos e os milagres. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes quero te convidar a conferir comigo nossa agenda para esta próxima semana. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30 com o pastor Rosival Molina. Terça, culto de orações com o pastor Marcos. Quarta, reunião das mulheres prudentes. E na sexta, culto de campanha com o pastor Reinaldo França. E nas congregações, domingo às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.